Bom dia, desenvolvedores! Como é que vocês estão nessa linda sexta-feira? Eu espero que todo mundo esteja com um café em mãos, seja sua xícara, seu copo, sua caneca, seu litro de café, o que seja. O importante é que vocês estejam com um cafezinho em mãos, porque está começando mais um Café da Comunidade. E como de costume, vou ficar aqui enrolando um pouco até que eu tenho o retorno da voz aqui na stream oficial, na plataforma de eventos. Hoje o nosso delay aí, para quem tá mantendo track, né? Para quem tá keeping track of it, está em 45 segundos. Então daqui a pouco eu vou estar conseguindo me escutar do vulgo agora. Perfeito, minha voz está sendo escutada, o que é um grande sinal. A minha câmera hoje está dando umas travadas aqui no meu boneco, eu não sei o que está acontecendo, mas é isso. A gente não vai usar muito a câmera, porque hoje vai ser dia de Blender e dia de Substance Painter. Então hoje eu vou estar passando para vocês, né, algumas coisas de mapeamento V, de como que eu penso nas coisas quando eu estou fazendo as minhas texturas, né, no Substance Painter. E então eu vou acabar não tendo a câmera, porque esses dois softwares eles têm muita informação na tela, então não tem um lugar muito bom para eu deixar a câmera. Então a câmera vai ficar aqui só no começo, durante o dia de hoje. Aqui. É importante lembrar também que todos os episódios do Community Café, para quem está aqui vendo pela primeira vez, eles estão também no YouTube. Então, caso você tenha interesse em ver um pouco mais sobre estúdio, ver um pouco mais sobre o Blender e no futuro ver um pouco mais de programação, coisas assim, os episódios eles vão estar todos no nosso canal do YouTube. No nosso não, né? No canal do YouTube dos nossos embaixadores da comunidade, Vitamina Dev. Então, vocês podem ir lá, e verem, né? E assistirem o que vocês têm interesse, né? Mas, tirando isso, hoje nós também temos o início da The Hunt. Então, temos aí um grande evento acontecendo na Roblox. E, por causa disso, a gente vai começar hoje, então, com o workshop. E depois, no final, caso tenha bastante gente aqui ainda, a gente pode, talvez, fazer algumas coisas na The Hunt com todo mundo, entrar em algumas experiências e tentar pegar alguns badges. E essa vai ser a programação de hoje. Então a gente vai fazer essa alteração aí, tá? E eu espero que dê tudo certo. Então agora sim, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa tela. Lembrando que eu uso uma mesa digitalizadora, então alguns comandos do Blender vão estar diferentes. No Substance está tudo igual, o Substance ele tem um apoio legal já à mesa digitalizadora, mas aqui no Blender, para poder mover a câmera, eu seguro o Alt, tá? E ele vai simular o botão do meio do mouse. Então essa é a única alteração que vocês vão estar vendo aqui no meu indicador da esquerda. Então aqui a gente tem a cena que a gente tinha montado no último episódio, certo? A gente tem a nossa moca, a gente tem o copinho de café, a lâmpada, algumas coisas que a gente tinha feito no último episódio. Para hoje, a gente vai então pegar dois desses modelos e fazer um mapeamento V e depois jogar eles no Substance Painter para a gente poder passar por alguns dos fundamentos de texturização, certo? Lembrando que eu vou passar coisa bem básica de Substance Painter, então vai ser realmente mais a ideia de como o software funciona do que realmente um tutorial detalhado de fazer alguma coisa, porque o importante é você realmente entender como pensar, fazer as coisas, para você conseguir fazer qualquer coisa no futuro, certo? Então, primeiro a gente vai começar aqui no Blender falando um pouco de UV Mapping. O que é UV Mapping? Vamos lá. A nossa mesh, ela tem uma geometria, certo? Que são indicados aqui pelos vértices, pelos edges, pelas faces. O que o UV Mapping é basicamente pegar essa geometria, que é 3D, e colocar ela em um plano 2D, em uma imagem 2D. Porque a textura de uma mesh, ela funciona assim. Você tem uma imagem 2D, né? Então você vai ter a imagem, sei lá, do seu item UGC, por exemplo. Ela é uma imagem 2D. E cada pixel dessa imagem, ela vai estar relacionada a um ponto na nossa mesh. Então, digamos que um ponto que esteja aqui, ele também vai estar representado na imagem 2D. Então, a cor que tiver lá na imagem 2D vai ser a cor que vai estar aqui nesse espaço da sua geometria 3D, certo? Então, é isso que é o mapeamento V. Eu gosto de explicar isso como algumas pessoas na escola tiveram esse experimento, digamos assim, que você pega uma folha de papel, ela tem como se fosse uma cruz, né, com algumas abas, que você recorta e cola, e você, a partir disso, dessa cruz, né, que é basicamente isso aqui assim, uma cruz assim, você recorta, e aqui tem umas abinhas também, isso daqui você cola, e você, né,
fazendo essas dobras, você vai montar um cubo. Então, nesse experimento que a gente está fazendo, é pegando algo 2D e transformando em 3D. No caso do Blender e o do Substance era ao contrário. A gente vai pegar algo em 3D e vai transformar isso em 2D, certo? Então, é isso que eu vou estar mostrando para vocês. O V, ele também segue alguns princípios iguais os princípios 3D. Então, para quem lembra, isso daqui, né, esse copo, por exemplo, ele é basicamente um cilindro. Então, sempre que a gente vai trabalhar com cilindro, tem uma forma certa de fazer esse mapeamento V, certo? Então, primeiramente, aqui a gente tem alguns modificadores, tá? Então, eu vou aplicar eles para a gente poder ter a nossa mesh certinha. A segunda coisa que é importante que a gente faça antes de fazer o mapeamento V é aplicar a size da nossa mesh. Então, a gente pode apertar Ctrl A e vir aqui em All Transform, certo? Isso daqui ele vai aplicar a escala, a rotação, tudo da nossa mesh para que o mapeamento V ele seja feito certinho. Aqui no Blender, então, a gente pode vir aqui em cima e vir no UV Editing e a gente vai ver, então, que a gente tem essa abinha nova, que é exatamente o UV. Então, aqui, como eu tinha falado, a gente tem como se fosse a representação 2D desse espaço, desse copo 3D, ok? O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai criar alguns cortes, que eles são como se você estivesse realmente pegando um copo de papel, recortando eles para poder deixar eles plano numa mesa. Então, o primeiro corte que a gente sempre vai fazer num cilindro é da base dele. Então, a gente vai pegar essa base aqui, a gente vai selecionar todas essas edges, né, todas essas linhas. E no Blender, a gente vai apertar U e M e elas vão ficar vermelhinhas assim. Isso quer dizer que elas estão marcadas para um corte UV, certo? A segunda coisa de um cilindro é você cortar uma das laterais dele. Então, a gente pode pegar essa linha, selecionar ela toda, vir aqui o M também. Isso daqui, então, se a gente voltar para o nosso paralelo da vida real, como se a gente estivesse realmente cortando essa parte, e o cilindro, se a gente vier aqui e esticar, ele vai ficar exatamente assim, certo? Para poder, então, depois que a gente fez os cortes, a gente aperta U e U de novo, e ele vai fazer essa abertura aqui na lateral esquerda, certo? A gente vai fazer a mesma coisa para o copo. O copo, ele... Deixa eu colocar no modo sólido. O copo, a tampa, ela pode ser feita de uma forma um pouco diferente. Então, aqui, primeiro a gente pode limpar essa geometria. A gente tem alguns detalhes aqui que a gente não precisa ter por causa do Subdivision. Como que a gente pode fazer esse copo? A primeira coisa que a gente vai ter que tirar é fazer um corte aqui, porque isso daqui é uma geometria que vem para dentro. Então, a gente vai ter que cortar isso daqui. Sempre que a gente está pensando num cilindro, toda a parte lateral do cilindro, então, toda essa parte de fora, ela vai ser um corte. E sempre que tiver alguma coisa que acaba vindo para dentro, assim, essa parte que vem para dentro, ela tem que ser separada. Porque a gente, se fosse recortar isso na vida real, a gente teria que cortar essa parte de cima para poder esticar essa parte aqui de dentro, tá? Então, sempre que a gente tem alguma parte interna de um cilindro, a gente acaba cortando, fazendo um corte aqui no topo, tá? E aqui também a gente pode fazer isso também, mas nesse caso não vai ser preciso, não vou entrar em detalhes o porquê, mas aqui para fora esse ângulo não precisa porque a gente não tem nada subindo aqui dentro, né? Aqui ele acaba, ele não tem nada que sobe, diferente daqui, que tem uma parte que desce, que realmente vai para dentro. Então, como é um cilindro, a gente vai vir aqui, vai selecionar essa parte aqui também, vai marcar como corte e vai dar o M. Se a gente vier aqui agora, então, e apertar o U, a gente vai ver que a gente tem essa separação, não? Então, a gente esticou essa parte e aqui essa parte de dentro a gente tem aqui também. Como isso daqui chega a ser um pouco grande, a gente pode também cortar aqui essa parte, dar o U de novo, e aqui a gente vai ter, então, duas ilhas, né? A gente recortou essa volta toda em duas partes. Por que isso é interessante? Se vocês lembram antes, aqui a gente tem essas duas partes em uma ilha só, né? Todas essas representações aqui a gente chama de ilha. E quanto maior a ilha em relação a esse quadrado, tudo tem que estar dentro desse quadrado, tá? Então, quanto maior a ilha em relação a esse quadrado, mais detalhes a gente vai poder pôr. Por quê? Digamos que um pixel que seja, sei lá, desse tamanho aqui, ele vai ser desse tamanho na ilha, né?
Então, se eu vier aqui e dar U em tudo, o tamanho que esse pixel representa nessa ilha agora é muito menor. Ou seja, eu posso ter vários pixels aqui que antes ia ser o tamanho de um pixel só se fosse aquela outra geometria. Então é por isso que é interessante a gente ter umas ilhas divididas. Quanto maior a nossa ilha, mais detalhe a gente vai conseguir pôr na nossa textura. Aqui na parte interna também a gente pode fazer alguns cortes aqui, nessa área toda. E isso daqui vai permitir que a gente abra um cilindro de uma forma melhor. Esses cortes aqui é como se a gente... Eu não sei quem já fez isso. Eu fazia quando era criança. Mas imagina um copo de plástico, certo? De festa de aniversário, que você coloca, enfim, seu refrigerante, seu suco. Eu tinha o costume de morder a bordinha dele e ir cortando ele como se fosse um polvo, certo? E esses cortes, exatamente os cortes que a gente está fazendo aqui. Então, se eu der o M, selecionar tudo aqui de novo e dar o U, aqui a gente tem esses cortes aqui que se assemelham ao polvo, né, do copo, só que no caso era um pouco mais longo. Para que a gente faz isso? Aqui em cima, também só aqui na área de UV, se a gente clicar nessas duas bolinhas e dar Display Stretch, a gente vai ter essa informação aqui. Tá? O que é essa informação? É o quão esticado está a nossa mesh. Então, esse espaço aqui, por exemplo, que representa isso daqui, que eu não cortei para poder mostrar para vocês, se a gente tivesse alguma imagem aqui, ela iria ser muito distorcida, porque essa parte aqui, é um pouco difícil de entender isso, mas essa parte aqui, por exemplo, que é isso daqui, que é essa parte aqui, ela tem essa dobra. E aqui no espaço 2D, eu não tenho essa dobra representada. Então, para representar ela, o que eu tenho que fazer aqui é selecionar isso, cortar isso daqui também, e se eu der o U, vocês vão ver que agora esse corte ele existe aqui, e diferente do outro lado, que ainda não tem, tá tudo azul, certo? Então, quanto mais azul, menos deformação vai ter na sua mesh, e quanto mais para esse verde aqui, mais deformação vai ter. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, selecionar essas duas partes, marcar para cortar e cortar. E aqui agora a gente tem, então, uma mesh perfeita, sem deformação. Agora a gente pode juntar tudo e dar o U em tudo. E aqui a gente, então, a representação de todas as nossas meshes. Tá? Outras considerações que é importante a gente ter quando está trabalhando com mapeamento V. Como eu tinha falado, quanto maior o tamanho de uma ilha, mais detalhe ela vai ter. Então, partes, por exemplo, como essa daqui de baixo, que normalmente vai estar apoiado na mesa, ou seja, o jogador ele quase nunca vai estar vendo isso daqui, ele não precisa ser tão grande. Então, se a gente tivesse uma malha que precisa de coisas com muito espaço, a gente poderia pegar essa ilha aqui e dar uma diminuída, assim, por exemplo, e deixar mais espaço para coisas que vão precisar de mais espaço. No caso do copo não tem muito problema, porque a gente não tem tanta geometria, a gente não tem tanta ilha para trabalhar, mas algo mais complexo pode ser interessante você pegar espaços da sua geometria que não vão ser vistas com grande frequência e dar um espaço menor para ela aqui nas suas ilhas. Isso vai permitir que coisas que precisam de mais detalhes, como a lateral do copo e a tampa, que vão estar sempre sendo vistas, possam ter mais detalhe. Então, com isso, a gente pode selecionar isso daqui, que é a tampa, por exemplo, e dar um espaço um pouco maior para elas assim, certo? A gente pega o espaço que esse círculo estaria tomando e a gente aumenta com outras ilhas que são mais importantes. A gente pode pegar a parte de cima da tampa também e aumentar ela aqui, certo? Fazendo isso, a gente tem, então, um espaço suficiente para a gente poder colocar os detalhes, ok? Bom, então é assim que a gente pensa para poder construir uma ilha básica, certo? Eu estou dando exemplos básicos, mas toda ilha, toda mesh, todo item UGC, toda coisa 3D que você fizer, você vai fazer esse processo aqui. A gente vai fazer depois na Mocha, que é um item um pouco mais complexo, e vocês vão ver, então, como que isso daqui vai ser feito na Mocha, que é um pouco mais complexo, ok? Outra coisa importante que é em questão de separação de mesh, tá? Para a gente poder trabalhar no Substance Painter. Existem vários workflows do Substance Painter. Você pode usar ideia de imagem, você pode usar máscara, você pode usar máscara de geometria. Eu, particularmente, uso muito máscara de geometria. O que isso significa? O Substance Painter ele funciona parecido com o Photoshop. Então, você tem como se fossem camadas, layers, onde você pode, por exemplo, ter uma layer só
aqui para essa parte lateral, uma layer só para tampa. Isso permite que você trabalhe com mais detalhe, com mais precisão, algumas partes da sua geometria sem influenciar as outras. E o que é essa máscara de geometria que eu uso? Ao invés de você ter uma mesh única, um objeto único, eu gosto de separar os objetos por materiais que eles vão ter. Então, por exemplo, aqui, a tampa ela é de um material diferente do copo em si, certo? Então, vou deixar eles dois separados para que eu possa ter uma camada só para tampa e uma camada só para a base do copo, né? Para eu poder ter uma facilidade em trabalhar com esses dois materiais distintos, ok? A mesma coisa seria para a mock. Eu teria materiais aqui para a parte de metal, certo? Isso daqui é a parte de metal. Eu teria um material aqui para essa parte de borracha e provavelmente o mesmo material para essa parte de borracha aqui, né? Que essas duas aqui são uma borracha meio preta. Então, provavelmente teria isso daqui como um objeto e todo esse resto aqui como objeto separado para poder facilitar na hora da gente trabalhar no Substance, ok? Então, eu vou mostrar isso na prática para vocês. Aqui, primeiro, eu vou renomear esse objeto, apertando F2. Eu vou colocar o nome dele de tampa. Tampa. E aqui eu vou colocar esse nome de copo, ok? Vou selecionar ele tudo, vou vir aqui em arquivo e vou exportar ele como FBX, ok? Aqui eu tenho uma pastinha já de asset do Community Café e aqui eu vou chamar isso daqui de copo papel, ok? Vou deixar aqui marcada a opção de Selected Objects, porque dele só vai exportar o que está selecionado, no caso o copo, e vou vir aqui e vou dar Export FBX. E agora a gente pode ir para o Substance Painter, tá? O Substance Painter de software aqui, eu não sei como que está atualmente, se você abrir ele com o template atual. Esse daqui é o template de 1 ou 2 anos atrás já, pode ser que tenha modificado a organização das janelas, mas no geral são essas janelas que vão ter aqui, tá? Então a gente vai vir aqui em File, New, e aqui nesse File Select a gente vai selecionar então o nosso, cadê? Season 1, cadê? Asset, copo papel, e a gente vai abrir. Abrindo aqui então, a gente tem o nosso copo de papel. Algumas coisas interessantes que aconteceram aqui já. Vocês podem ver que a tampa ela está com esse efeito aqui, né, que é o que a gente chama de backface culling. Por que isso acontece? Isso é relacionado às normais. Isso pode acontecer também no Roblox Studio, quando você importa algumas coisas. Eu fiz assim proposital porque é um erro que acontecia muito comigo no Substance Painter e no estúdio, que eu não sabia exatamente como arrumar e me atormentou por vários dias, assim, quando eu estava aprendendo esse erro. Se a gente vier aqui de novo no Blender, tem uma opção aqui nesse triângulo, nessas duas bolinhas, que se chama o Face Orientation. Se a gente apertar aqui, você vai ver que as nossas meshes elas foram transformadas em duas cores, a cor azul e a cor vermelha. Curiosamente, a cor vermelha é exatamente o objeto que está dando o erro aqui em cima, certo? O que isso significa? Significa que a normal desse objeto está apontada para dentro. Então, o azul dela está aqui para dentro. Isso, em termos leigos, digamos assim, o que significa? Que a parte visível ela está para dentro e a parte invisível está para fora. Por que isso existe? Como a gente está vendo uma mesh aqui, desse lado de fora, a gente não precisa... Deixa eu tirar o copo. A gente não precisa que essa parte de dentro seja renderizada, porque ninguém vai estar vendo essa parte de dentro. Então a parte de dentro está vermelhinha, que é para poder evitar o uso de processamento, uso de GPU, uso de memória no seu computador. Então é por isso que a gente tem isso que a gente chama de backface culling. Para arrumar é bem simples. A gente vem no modo de edição, seleciona tudo que está vermelho e aperta Shift-N. Isso vai recalcular as normais e vai garantir que a normal correta esteja sendo colocada para fora. Então a gente pode vir aqui e fazer isso em todas as meshes que estão vermelhas, apertar Shift-N e elas vão estar arrumadas, elas vão estar azuisinhas. Então aqui agora a gente pode vir, exportar de novo no copo de papel. E aqui no Substance Painter a gente pode só vir em Edit e Reimport Mesh e agora ela vai estar correta, certo? Bom, agora que a gente está no Substance Painter, vamos nos familiarizar um pouco com a janela aqui do Substance Painter. Aqui na esquerda a gente tem as ferramentas, então a gente tem o pincel, a gente tem isso daqui que é o Path, a ferramenta de Path, a gente tem a ferramenta de selecionar polígonos, a gente tem várias ferramentas aqui, que eu não vou abordar todas, a gente acaba utilizando algumas só
nos nossos processos criativos. Aqui a gente tem a nossa library, então aqui é onde tem todos os assets, onde tem máscara, onde tem alpha, tem pincel, tem várias coisas aqui, que é realmente o que a gente vai estar utilizando para poder trabalhar com as nossas meshes, com as nossas texturas. Aqui a gente tem a viewport, que é onde a gente vê o modelo em 3D, e aqui a gente tem a nossa viewport 2D, que é onde a gente vê a imagem, né? Então tudo que eu estiver transformando aqui, ela vai estar passando para essa imagem, e tudo que eu desenhar aqui na imagem, ela vai passar para o 3D aqui, certo? Então é assim que o Substance Painter funciona. É como se a gente tivesse com o objeto aqui na nossa frente e realmente com um pincel estivesse pintando nele, né? Então aqui a gente pode pintar e detalhando a nossa mesh assim. Na direita, a gente tem aqui como se fosse o Explorer do Roblox Studio. Então a gente tem os materiais que a gente está trabalhando. No caso aqui a gente só tem um material. E aqui as camadas, que foi o que eu falei, que é como se fosse um Explorer 2.0, onde a gente tem as camadas. E aqui a aba de propriedades, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em Texture Settings e dar bake nos materiais, ok? O que isso significa? Existem algumas camadas que vão dar informações extras para a tua mesh, como por exemplo a imagem de curvatura, o canal de curvatura, o canal de normal, o canal de inclusão de ambiente, oclusão de ambiente, perdão. E que são todas coisas que vão ajudar você a trabalhar na geometria da sua mesh, a dar efeito de luz, a dar, por exemplo, pegar a informação de onde que tem borda, de onde que não tem borda, de onde que tem curvatura, onde que não tem curvatura. Isso é tudo coisa que é muito legal para a gente poder utilizar as ferramentas de geração automática aqui do Substance, tá? Então eu vou vir aqui e vou vir aqui no Main Texture Settings, em Bake Mesh Maps, e aqui a gente vai clicar em algumas coisas. A gente vai clicar em Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh, e aqui em Anti-Aliasing a gente vai colocar 64, e o resto a gente não precisa mexer, e vai dar Bake Selected Textures. Isso aqui ele vai basicamente criar essas texturas, esses mapas de texturas, e quando eu voltar aqui para o Paint Mode, você vai ver que tem já uma diferença no copo em como é que ele se comporta, tá? Bom, agora que isso daqui está feito, a gente vai voltar aqui para as camadas e a gente vai adicionar duas camadas, tá? Duas pastinhas aqui. A primeira delas eu vou nomear de tampa e a segunda eu vou nomear de copo, que vão ser as máscaras que a gente vai estar utilizando para poder trabalhar com a nossa mesh. Então aqui na tampa eu clico nesse quadradinho e segurando o Alt eu clico em tampa e ele vai deixar só a tampa selecionada, e no copo a gente vai selecionar só o copo aqui, certo? Bom, agora a gente pode começar a fazer algumas coisas. Aqui em cima a gente tem várias ferramentas, mas a gente vai se atentar a duas só, tá? Que é o Fill Layer e o Paint Layer, tá? Aqui se eu adicionar um Fill Layer, por exemplo, na parte da tampa, ele vai ter esse Fill Layer, que eu vou nomear ele de cor. E aqui nas propriedades eu posso mudar a cor dele. A tampa, no caso da nossa geometria lá, da nossa referência, ela era meio preta. Então posso vir aqui e selecionar uma cor meio preta aqui, meio cinza. E como a gente colocou de máscara para pegar só a tampa, essa cor ela vai estar se aplicando só à tampa. E aqui eu posso copiar e colar no copo e mudar a cor para um cinza um pouco meio mais claro aqui e deixar a cor do nosso copo aqui de cinza, ok? Eu vou apertar F1, F2 na realidade, para poder deixar só a visão 3D, porque a gente não precisa tá vendo agora a parte 2D aqui. As Fill Layers, elas funcionam de uma forma bem simples. Elas vão pegar uma cor, elas vão pegar uma informação de cor e vai aplicar isso a toda a geometria. Então, se eu mudar a cor aqui, ela vai mudar a cor da tampa toda. Da mesma forma, aqui a gente tem alguns outros canais. A gente tem um canal de Metallic. Isso daqui vai definir o efeito metálico que esse Fill Layer vai ter. Então, aqui a gente vai deixar 0, porque aqui não tem nada de metálico. E o Roughness é como se fosse o quão polido vai ser o seu material. Então, se eu subir o Roughness aqui, você vai ver que ele vai parar de ser polido, ou seja, ele vai parar de ter reflexo, de ter brilho, e se eu abaixar tudo para o 0, ele vai refletir basicamente tudo como se fosse um espelho, né? Então, aqui no caso, como é um plástico, a gente pode deixar ele aqui um pouco mais fosco, certo? E a mesma coisa aqui embaixo, a gente pode deixar ele um pouco mais fosco.
ok? Então aqui a gente tem uma textura simples para o nosso copo e a gente pode começar a adicionar alguns detalhes, certo? O que a gente pode fazer aqui então? A gente pode vir aqui, por exemplo, nessa parte de cima, adicionar mais uma fill layer e eu vou chamar ela de Edge, tá? Aqui eu vou então adicionar uma Black Mask, ok? O que essa Black Mask faz? Ela é como se fosse uma máscara, como se fosse uma máscara do Photoshop mesmo, onde a gente pode colocar aqui, por exemplo, um paint, adicionar uma camada de pintura dentro da Black Mask. E se eu vier aqui na nossa pincel e começar a desenhar aqui, ele vai estar fazendo com que onde eu estou pintando aqui seja afetado pela máscara, certo? Então tudo que eu pintar aqui, ele vai ser afetado pela máscara, e essa máscara está basicamente permitindo que essa informação aqui passe pela máscara e seja colocada como real. Então se eu deixar aqui para vermelho, por exemplo, tudo que eu estiver pintando aqui na máscara vai estar sendo permitido, né, desse layer. Eu posso vir aqui também e mudar a intensidade da máscara. Então se eu vier aqui nessa grayscale e deixar pela metade, ele vai começar a passar menos dessa informação até o momento que, se eu deixar totalmente preto e passar por cima, ele vai estar apagando essa máscara, digamos assim, certo? Então, tudo que tiver branco, toda a pintura branca que a gente fizer nessa máscara, ele vai deixar passar, e toda a pintura preta, ele vai travar, certo? E o que a gente pode fazer com isso, então? Deixa eu daqui adicionar uma Black Mask de novo, para poder resetar. A gente pode vir aqui, adicionar um Paint Layer, e apresentar para vocês a primeira ferramenta que eu gosto de trabalhar, que é a ferramenta de caminho, certo? O que a ferramenta de caminho faz? Ela adiciona uma path, como se fosse uma curva de Bezier, onde eu posso ir clicando aqui em pontos, e ele vai criando uma curva ao longo desses pontos, tá? Então o que eu vou fazer aqui é só para poder mostrar essa ferramenta para vocês, é ir criando pontos ao longo dessa curva toda. E isso daqui é interessante porque ela funciona de uma forma meio que procedural, certo? O que isso significa? Que eu posso, depois que isso daqui está pronto, ir modificando tantos pontos. Então eu posso, às vezes tem alguma curva que não ficou legal, eu posso ir modificando esses pontos aqui. E além disso, eu posso vir aqui nessa configuração de pincel, certo? Eu posso, então, modificar algumas coisas. Então, eu posso mudar, por exemplo, o tamanho desse pincel, e ele vai mudar o tamanho desse efeito, dessa curva que a gente fez. A gente pode mudar também o spacing. Então, a gente pode fazer com que cada ponto, entre pontos, tenha mais espaço. Então, quanto menor esse valor, mais pontinhos vão ter entre esses dois pontos, e quanto maior esse valor, menos pontinhos vão ter entre esses pontos. Da mesma forma, a gente também pode mudar o hardness. Então, quanto maior esse valor, mais duro, né, não vai ter esse efeito de suavidade que tem ao redor das bolinhas. Então, quanto maior esse valor, menos suave vai ser. E, por fim, a gente pode mudar o alfa dessas bolinhas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar esse círculo, arrastar ele para cá, e agora essas bolinhas elas vão ser feitas desse círculo, certo? Então, isso daqui é uma forma bem simples de você adicionar detalhe para sua textura de forma rápida. Então, eu vou deixar esse daqui assim, deixar esse detalhe aqui. A gente pode, no futuro, depois, ir arrumando aqui, mas isso acaba tomando um pouco de tempo, então só estou mostrando para vocês, não vou deixar 100%, porque a gente tem um tempo limitado, e o Substance Painter é um software muito, muito, muito demorado de passar as coisas, certo? Porque tem muita coisa para explicar. Então essa daqui é a primeira ferramenta interessante, que é a ferramenta de linha, de curva, né, de caminho, de path. E o interessante é que mesmo se eu sair e voltar aqui para a camada, eu posso ou criar uma outra linha, certo? Ou então, se eu sair e voltar, eu posso clicar aqui na linha e modificá-la de novo. Então é por isso que ela é interessante, né? Porque eu consigo trabalhar com ela depois. Então eu consigo modificar todos esses efeitos depois. Aqui eu vou duplicar, então, isso daqui, essa camada. Eu vou apagar esse paint. E aqui nesse Edge Copy, eu vou adicionar uma outra coisa. Eu vou adicionar um gerador, né? Então eu vou vir aqui e vou dar Add Generator. O que o Generator faz? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, esse Dirt aqui.
E o que ele vai fazer é basicamente pegar as informações que a gente bakeou do mapa, quando a gente deu bake mesh, e ele vai usar essas informações para poder decidir onde que ele vai colocar a máscara. Então aqui no caso, o Dirt, ele vai trabalhar basicamente com as curvaturas e com as edges. Então aqui no Dirt Level, por exemplo, se eu for diminuindo, ele vai reduzindo as coisas para oclusão de ambiente, né, que é como se fosse o edge. Então, aqui na Texture Set Settings, essa textura de oclusão de ambiente é o que está servindo de máscara aqui para Dirt, certo? Então, quanto maior, mais efeito de Dirt a gente vai ter, certo? De forma alternativa, a gente pode aqui colocar outros geradores também. Então, posso colocar aqui, por exemplo, um Metal Edge e ele vai pegar só as bordas, né? Então, ele vai estar usando aqui o mapa de curvatura para poder fazer isso. E aí tem vários efeitos que a gente pode fazer. Por exemplo, no metal, a gente pode usar esse Edge aqui para poder deixar, por exemplo, uma cor um pouco mais gasta aqui, né? Como se tivesse, enfim, sido gasto esse metal, né? Com às vezes madeira, assim, também acaba tendo as bordas um pouco danificadas. Então é para isso que serve. E é tudo também procedural, então a gente consegue vir aqui depois e diminuir o wear level, a gente consegue subir ou diminuir o contraste das coisas, a gente pode, né, mudar o tamanho não sei mais falar. Você sabe que eu tenho problema de falar aqui, né? É complicado esse stream. Então aqui eu consigo modificar o tanto de danos extras, digamos assim, que tem, né? A gente pode mudar o tamanho também, deixar as coisas maiores e menores. Então é bem interessante trabalhar com geradores para poder dar esses efeitos aqui. No caso, eu vou deixar um pouco de contraste só. Vou deixar aqui um pouco menor aqui, né? E o que eu posso fazer também é vir aqui nesse parâmetro aqui em cima e diminuir esse valor, e ele vai fazer com que essa camada ela mescle menor, né? Então esse valor aqui tá, quando ele tá 0, ele quase não está mesclando, e quando eu vou subindo para cima, ele vai mesclando mais, né? Então vou deixar isso daqui tudo aqui. Aqui nessa parte da esquerda, o que eu vou fazer eu vou tirar o roughness e o metal. Então se eu clicar nessas duas coisas aqui, ele vai apagar esses drivers aqui, né? Ele vai parar de fazer efeito nessas propriedades, e ele vai mudar só a cor. Então aqui eu quero que ele mude só a cor, certo? Se eu tirar a cor, ele não vai mudar nada. Se eu deixar só metal e roughness, ele vai modificar só esses parâmetros. Então se eu vier aqui e mudar o roughness daqui, por exemplo, ele vai acabar mudando o roughness daqui. Então vou deixar aqui por enquanto só cor, porque eu quero só dar uma modificada na cor, certo? Eu só quero que tenha esse detalhezinho aqui de cor de algo um pouco diferente, ok? Além disso, em cima disso, o que eu quero deixar com esse efeito é fazer como se fosse algo um pouco estilizado, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar agora, clicando aqui com o botão direito, um filtro. Um filtro, ele é basicamente um efeito extra que vai estar sendo aplicado nesse efeito aqui de baixo. Então se eu vier aqui, por exemplo, e vir no Blur Slope, ele vai, se eu clicar do jeito certo, e se eu vier aqui no Blur Slope, ele vai pegar as imagens que tinha aqui, né? Então deixa eu ver aqui só para máscara, na real, que a gente vai ficar mais fácil de explicar. Então aqui é a máscara, né? Então aqui o que está branco é o que vai estar passando, né? O que vai estar passando daqui. O Blur Slope, ele vai basicamente pegar o que é branco e ele vai dar uma borrada, certo? Então ele vai criar esse efeito aqui, que é um efeito muito comum em coisa estilizada, em coisa, né, pintada à mão. É como se você estivesse tentando replicar esse efeito de algo pintado à mão. Se você abrir, por exemplo, sei lá, um filme do estúdio Ghibli, você vai ver que você vai ter esse efeito aqui em vários lugares, certo? E aqui com esse Blur Slope eu posso mudar a intensidade, certo? Então posso deixar ele mais ou menos, né, slopado, não sei como que é a palavra em português, mas a gente pode diminuir um pouco a intensidade. E também aqui no Blend Mode eu gosto de deixar no Max, e o que ele vai pegar, na realidade eu acho que aqui a gente pode só deixar no Blur. Esse daqui ele vai basicamente modificar a forma com que o blend é feito, né? Se ele vai pegar o valor máximo, o valor mínimo, ou se ele vai pegar uma média dos dois, ok? Então aqui eu posso voltar para o material, e aqui a gente já tem um efeitozinho um pouco mais interessante da borda, né? Como se a borda tivesse desgastada, mas de uma forma um pouco mais estilizada, ok? Eu vou deletar esse edge aqui, que a gente não vai utilizar. E a segunda coisa que é interessante quando a gente quer trabalhar com algo estilizado é, por exemplo, duplicar essa cor aqui. Então, vou colocar aqui
cor secundária. E nessa cor secundária, eu vou mudar ela, eu vou deixar ela um pouquinho mais clara, certo? Então aqui assim. E eu vou adicionar uma máscara também, adicionar uma Black Mask aqui. Mas dessa vez, a gente vai adicionar uma Fill Layer, tá? Então a gente vai adicionar realmente algo que vai afetar a mesh toda, a textura toda, independente dos materiais, independente de qualquer outra coisa que a gente tenha. E aqui, no caso, a gente pode vir nessa aba, que é a aba de textura, e a gente pode vir aqui e abaixando. A gente tem várias texturas aqui, e eu posso pegar esse daqui de exemplo e arrastar aqui para Grayscale. E o que ele vai estar fazendo, se eu vier aqui na máscara, ele vai estar basicamente pegando, né, essa coisa branca e jogando para cá. E eu posso mudar aqui o tiling, por exemplo, que é o quanto que ele vai repetir. E a gente consegue ver que ele vai realmente pegar essa imagem aqui, vai jogar no nosso objeto e vai repetir nele todo, certo? Mas o que a gente quer, na realidade, é deixar isso daqui num efeito estilizado. Então, eu vou pegar esse grunge aqui, né, que é essa marca, como se fosse de imperfeição, e vou jogar ela aqui no lugar. E vou adicionar aqui em cima também o filtro, o mesmo filtro que adicionou antes, que é o filtro de Blur Slope. E com isso, eu posso subir um pouco a intensidade. E eu tenho que mudar também o tiling daqui. Eu tenho que deixar um tiling um pouco menor. Eu posso deixar um não. Mentira, um talvez dê. E aqui na projeção eu vou clicar em triplanar e ele vai me dar essa caixa que eu posso mover ela, certo? Com as setinhas. Eu consigo mover e posicionar ela num lugar interessante. Eu vou voltar aqui para a máscara de material e a gente já consegue ver esse efeito aqui que ele está dando, que é exatamente o que a gente quer, né? Essa variação de cor do nosso objeto. Aqui na realidade eu acho que eu vou mudar até um pouco o tom. Eu vou colocar ele talvez um pouco mais laranja, meio marrom aqui, para poder ter essa distinção, né, de algo estilizado. Então, se a gente for ver, é como se realmente fosse aquelas texturas que foram pintadas à mão, né, por exemplo, filme de Estúdio Ghibli, como eu já tinha dito. Isso daqui é bem comum em coisa estilizado e é bem rápido de fazer no Substance Painter usando esse filtro aqui, né. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a parte de baixo, né, para o copo aqui. A gente vai clicar nessas duas cores, eu vou dar um Ctrl C e eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Eu vou apagar essa cor e eu só vou vir aqui agora e mudar as cores que a gente usa. Então, para o copo, a gente estava trabalhando com cinza, né? Então, eu posso vir aqui e selecionar um cinza e aqui a gente pode também selecionar um cinza um pouco mais claro, talvez. Um pouco nesse tom aqui. Vamos ver, talvez algo um pouco mais pro azul. Não sei se eu estou gostando. Deixa eu mudar a cor da base. E o Substance Painter ele vai ser basicamente isso, né? Você vai estar modificando essas camadas até você alcançar algo que seja de seu interesse, né? Acho que aqui eu vou vir aqui nessa cor secundária, vou clicar no Color Picker aqui e vou clicar aqui para ele ficar da mesma cor. E eu vou na realidade só trabalhar aqui com os sliders, vou deixar ele um pouco mais claro assim, talvez. E a gente já tem esse efeito aqui de estilizado, certo? Outra coisa que eu gosto de trabalhar também é com gradiente. Então vou vir aqui, eu vou duplicar de novo essa cor e vou chamar isso daqui de cor grade. Grade de gradiente. Eu vou adicionar uma Black Mask e aqui eu vou pesquisar por gradient. E aqui a gente vai ter, por exemplo, esse Dirt Gradient aqui. A gente pode vir, aqui a gente tem que adicionar uma fill layer nessa máscara de fill. E aqui na Fill Layer eu vou colocar esse Gradient e a partir dele eu vou colocar como Triplanar Projection. E aqui eu vou mudar a cor primeiro para algo um pouco mais fácil da gente identificar. Então vermelho, que é bem fácil da gente ver onde está o gradiente, e a gente vai posicionar ele da forma que a gente quer. Então eu quero que o copo, ele aqui para base, ele fique de uma cor diferente. Então eu vou pegar isso daqui e quanto mais para base, mais vermelho ele vai ficar. Então eu vou subir aqui um pouco a balança. E configurar aqui o nosso gradiente. Agora que a gente tem o gradiente colocado, a gente pode vir aqui e dar uma cor diferente para isso. Talvez aqui eu não sei o nome dessa cor, mas talvez essa cor aqui. E é claro, a gente vai vir aqui também e vai adicionar um filtro e a gente vai adicionar o Blur Slope, certo?
E aqui a gente tem bastante variação de cor. Então, isso daqui na realidade está parecendo uma parede, né? Não está realmente parecendo um copo de papel. Mas talvez pela escolha de cor, eu acho, talvez pela quantidade de coisinha que a gente tem aqui. Então talvez eu tenha que diminuir um pouco o tile e ele vai acabar parecendo um copo estilizado. Às vezes aumentar o tamanho do blur também, a intensidade pode ajudar. Mas enfim, são alguns truques que eu uso para poder fazer coisa estilizada, que vai ser um pouco da ideia que a gente vai estar seguindo para a nossa experiência, certo? A ideia aqui hoje seria fazer o copo e a moca, mas a gente já passou de 45 minutos praticamente de transmissão, então acho que não vai dar tempo de fazer a moca em live, mas se for de interesse eu posso depois fazer um speed build, um speed texturing no caso, e publicar separado para ver se vocês acham interessante, realmente só fazendo a textura sem estar explicando, né, de forma acelerada, só para vocês verem o processo. A última coisa aqui que eu quero mostrar então são projeções. Então vou vir aqui agora, eu vou vir nessa parte aqui, que é a parte de alfa, e a gente quer fazer o buraquinho aqui, que é onde, né, sai o líquido. Então aqui eu vou vir aqui nos alfas e vou procurar algo que seja parecido com um buraquinho de tomar, que é, né, meio como se fosse sei lá, um quadrado meio circular. Não sei se a gente vai ter aqui. Eu lembro que tinha, eu só não lembro onde que tá. Aqui, eu acho que isso daqui serve. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou simplesmente clicar e arrastar aqui. E aqui eu vou selecionar Mask, tá? Isso daqui ele vai criar uma máscara. Essa máscara, ela tá aqui. Então vou chamar de, só para manter organizado, buraco para líquido. Ok? E vou jogar aqui na tampa, para ela poder afetar só a tampa. Então agora ele está dentro da tampa, só vai afetar a tampa. E aqui eu vou mudar a cor, eu vou colocar ela como preta. Ok? Eu vou tirar o metal e o roughness também. E aqui no height, o height é como se fosse a altura, como se fosse o relevo. Então eu posso pegar esse valor aqui e abaixar tudo, e ele vai criar esse efeito de algo em profundidade, como se isso daqui realmente fosse um buraco, ok? Aqui também eu vou vir aqui nessa máscara e eu posso mover ela, e também eu posso vir aqui nesses modificadores aqui em cima e mudar o tamanho, por exemplo, dela, deixá-la um pouco menor aqui. A gente também pode mover ela e colocar ela realmente aqui onde seria esse buraquinho, né? Eu vou dar Ctrl D aqui. E aqui eu vou mudar a adição dela para Linear Dodge Edge. Sempre que a gente estiver trabalhando com diversas máscaras, com diversas projeções, e a gente queira que elas somem uma outra, ou seja, que elas se complementem, a gente tem que ir ali e colocar Linear Dodge Edge. Porque se eu deixar no normal, por exemplo, se vocês forem ver, a imagem aqui ela tem um preto nessa parte. Então esse preto ele vai estar se sobressaindo na imagem embaixo, e vai estar cortando, né? Como vocês podem ver que ele corta. Se a gente colocar, por exemplo, o Linear Dodge Edge, ele vai basicamente pegar toda a informação que é branca e somar essa informação branca ao que está embaixo. Então, ao invés dele pegar esse preto e sobrepor a parte de cima, ele só vai pegar a parte branca e sobrepor e realmente adicionar. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui de volta na Mask. Então, aqui a gente tem, né, esse quadrado, que é exatamente esse quadrado aqui que a gente tem na miniatura. E se eu vier aqui no normal, quando esse quadrado preto da miniatura começar a encostar na parte branca ali do outro, ele vai começar a apagar, certo? Porque ele está pegando literalmente a informação daqui e aplicando por cima, enquanto que o Linear Dodge Edge ele vai estar somando. Então só a parte branca que vai estar sendo adicionada, ok? Vou voltar aqui para o modo de material para a gente poder posicionar isso daqui. E é basicamente o buraquinho que a gente tem para tomar, né? Ele está meio torto na realidade, então tem que vir aqui e deixar ele um pouco mais centralizado. Eu falei longe do microfone. Ele estava meio descentralizado, então eu vim aqui e deixei ele centralizado. E aqui a gente tem, então, o nosso copinho, certo? Como dá para ver, é algo mais estilizado, né? E realmente é algo rápido que foi feito só para poder mostrar para vocês. Mas o interessante do Substance Painter é que caso a gente não esteja satisfeito com a cor, caso não esteja satisfeito com os efeitos, por exemplo, digamos que eu não gostei
da cor desse blur aqui. Eu posso simplesmente vir aqui nessa camada e mudar a cor dela para vermelho, se eu quiser, certo? Eu posso vir aqui também, e se eu não estiver satisfeito com essa cor, eu posso vir aqui e mudar a cor para azul, certo? Então é uma ferramenta bem poderosa, um software bem poderoso, porque a gente consegue facilmente modificar as cores e alterar para deixar ela do nosso agrado. A mesma coisa aqui para para textura, eu posso mudá-la de lugar caso a posição não esteja satisfatória para a gente. Eu posso vir aqui e mudar aqui o blur slope, eu posso mudar a intensidade, eu posso mudar várias coisas aqui, o divisor de intensidade, né? E ter realmente um controle bem forte sobre a nossa produção, mesmo depois a gente já ter tomado decisões. Então, sei lá, digamos que eu já fiz várias alterações aqui na Mesh, eu já alterei diversas coisas e chegou no momento final e tem algum detalhezinho que não está me agradando, que não está legal, que eu queria mudar. Se a gente tiver feito tudo organizadinho, tudo certinho, é bem fácil da gente vir aqui nas camadas e modificar as cores para poder deixar do nosso agrado, certo? Então, é por isso que o Substance Painter é bom. É um software pago, então tem esse blocker aí dele ser pago, né? Ele é até relativamente caro. Você consegue pagar ele pelo Steam, então você paga, se eu não me engano, é 300 e alguma coisa, você vai ter ele durante um ano. Depois desse um ano, você pode continuar utilizando, mas ele não vai receber atualizações. E você também pode pagar mensalmente pela Adobe, né? Esse daqui é um software da Adobe. Você vai pagar mensalmente, você vai ter todas as atualizações enquanto você estiver pagando, e quando você parar de pagar, você vai, né, perder acesso ao software. Então, isso daí depende de caso para caso, se você prefere realmente pagar um valor mais alto e ter ele durante um ano com atualizações, e se você prefere ir pagando mensalmente e quando você não estiver usando, você deixa de pagar e aí você volta a pagar quando precisar usar, fica aí da escolha de vocês, certo? Tem alguns softwares também que funcionam como alternativa para o Substance Painter, que são gratuitos. A gente tem o Quixel Mixer, que ele também é gratuito, ele tem bastante funcionalidade igual ao Substance Painter. Ele não chega a ser tão poderoso em questões de bake, em questão de geração de geradores, né, por exemplo, os efeitos aqui de edge que eu tinha mostrado, né, que ficam aqui na bordinha. Na época que eu usava, em 2021, não era tão forte. Não sei como está atualmente, mas ele é gratuito, então é uma opção viável aí para quem não quer desembolsar o dinheiro ou para quem quer só começar a aprender 3D. Além disso, a gente tem também o Armor Painter, tá? Que também é um software gratuito, mas ele é gratuito para compilar, então é um pouco mais complexo. Você vai ter que basicamente baixar como se fosse os arquivos brutos dele e a partir disso ir no VS Code e compilar ele. É quase como se você estivesse baixando só o código dele e rodando direto do código, direto da fonte, né? E aí é um pouco mais complicado porque você tem que ter um pouco de noção de como que isso funciona para poder usar o Armor Painter. Mas se você não quiser pagar pelo Armor Painter, você pode fazer isso. E acho que é o software que mais se aproxima do Substance Painter. Ele tem camadas também, ele tem bibliotecas, ele tem várias coisas que realmente são mais parecidas com o Substance Painter. Se você quer uma alternativa, eu acho que o Armor Painter é o ideal, certo? Então, acho que é isso para esse episódio. Não vai dar tempo da gente ir para Mocha, né, para poder fazer a textura da Mocha, porque, enfim, é uma geometria bem mais complexa. Só para fazer o mapeamento V, provavelmente já vai dar o tempo de live. Mas deu para passar bastante coisa do que eu queria para o Substance Painter. Caso vocês tenham mais dúvidas, mais questões aí, tem vários tutoriais online, a maioria em inglês, mas tem alguns bons em português também, você consegue procurar para poder aprender mais. E é isso. Eu vou fazer a Mocha depois separado, vou fazer textura de várias coisas aqui separadas. E talvez lançar isso tudo num speed modeling para vocês, não sei, vamos pensar nesse formato. Mas o episódio de hoje é isso. Não sei quantas pessoas tem, não sei se vai ser interessante a gente fazer uma Game Jam, se vai ser interessante a gente participar da The Hunt. Quem tá aí no chat, manda um salve, manda um oi para ver se a gente tem gente suficiente para poder fazer isso. Do contrário, eu já vou me despedindo de vocês. Lembre-se
sempre de entrar no Dev Forum em português, que é onde a gente tem as notícias, onde a gente está sempre publicando novidades da plataforma, onde a gente está sempre falando de desafios, onde você consegue também encontrar outros desenvolvedores para poder tirar dúvida, para poder, enfim, às vezes criar um recurso, um tutorial, alguma coisa que você aprendeu, alguma ferramenta que você sabe utilizar bem, você pode criar um tutorial lá para a comunidade também. É muito interessante e é um lugar realmente para os desenvolvedores se conectarem, se encontrarem e criarem aí uma comunidade, certo? Além disso, também temos o X, o falecido Twitter da DevHell. Você pode seguir lá, DevHell em português, onde a gente também publica novidades, a gente está sempre ressaltando criadores da comunidade, dando um destaque para eles, comentando sobre novidades da plataforma também. É o lugar onde a gente sempre vai estar se encontrando, certo? O próximo Community Café vai ser dia 29, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Então, é isso aí. Obrigado para quem esteve aqui e até a próxima.